Hello, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vinda, especialmente você que vai fazer o programa de Au Pair. Este canal é todo para você. Eu sou a Teacher Alessandra Tonelli e este é o canal English for Au Pairs. Seja muito bem-vinda a este canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui para você acompanhar todos os vídeos, todas as novidades que eu vou trazer para você, especialmente se você está no processo do au pair ou conhece alguém que vai fazer o programa, já aproveita e compartilha esse vídeo. Vamos falar então do programa em si. O que é o au pair? O au pair é um tipo de intercâmbio em que principalmente meninas, né, as jovens, vão para um outro país. Aqui a gente vai focar principalmente nos Estados Unidos, mas existem outros países que também têm o programa de au pair. Então, nos Estados Unidos, as meninas vão e moram com uma família americana. Pode ser americana, hoje existem outras famílias, né, de outras nacionalidades morando por lá, que fazem parte do programa, mas em geral são as famílias americanas. E você pode, né, a menina que for fazer o programa, pode ficar de 1 ano até 2 anos morando e trabalhando na casa desta família, ok? Então, o programa é principalmente de trabalho e é também de estudo dentro do intercâmbio como au pair. As jovens, né, as meninas, precisam estudar. Existe o que nós chamamos de créditos, geralmente são 6 créditos que as meninas precisam cumprir, né, dentro do au pair. E aí elas precisam ir para escolas, né, fazer. Geralmente são cursos de inglês, mas você tem também outras opções de cursos para conseguir esses créditos, ok? Isso é exigido dentro do programa, você precisa estudar, certo? Então, o programa, de novo, né? Principalmente para as meninas, existe o masculino, o bro pair, mas em geral, né, a grande maioria é feminina. Então, as meninas vão, moram na casa de uma família, trabalham nessa casa cuidando das crianças da família, certo? Então, ela é responsável por tudo que envolve a criança, desde cuidado com a higiene, né, ajudar, dar banho e tudo mais, ajudar também com a alimentação, né? Algumas famílias exigem aí que as au pairs cozinhem realmente para as crianças. E também o cuidado com as coisas das crianças, né? Então, cuidar das roupas das crianças. Ela vai fazer a laundry, né? Nós chamamos de laundry, do the laundry, então lavar a roupa, que lá é muito fácil, vamos combinar, né? Que é só colocar na máquina, põe para lavar, põe na máquina de secar e volta para o guarda-roupa, tá tudo certo, ok? Super simples. E ajudar com coisas da casa, né? Contanto que esteja dentro do que é permitido, né? Exigir aí que a au pair faça na casa, certo? Então, de forma geral, é isso, né? É um intercâmbio que a au pair vai para lá, mora na casa da família, vai estudar também e cuida de tudo aí que envolve a criança da casa, certo? Quais são as exigências do programa? Para a menina que quer fazer o au pair, ela precisa ter entre 18 e 26 anos, especialmente, né, dentro das agências que fazem todo o processo. Se for por fora, né, fora de agências, isso pode alterar, mas eu super indico que vá com agência, tá bom? Então, ela precisa ter de 18 a 26 anos. Essa é a primeira coisa, primeiro pré-requisito, tá certo? O que mais que ela precisa ter? Precisa ter CNH. Sim, a au pair vai precisar dirigir, né? Lembra que eu falei que é todo o cuidado que envolve a criança. E isso inclui levar a criança para a escola, ir buscar, né? As minhas crianças, por exemplo, né? As que eu cuidei, faziam muitas atividades, né? Além da escola. Então, era aula de dança, aula de ginástica, de artes, de futebol, acampamentos, né? Principalmente no verão. Então, eu levava, ia buscar. Então, eu dirigi muito nos Estados Unidos, tá? Então, você precisa ter a CNH, sim, e de preferência já alguma experiência, porque as famílias gostam disso, né? Quando você faz as entrevistas, muitas vezes elas perguntam sobre a sua experiência dirigindo, com o tempo, né? O quanto você já dirigiu,
e como você se sai dirigindo, tá? Então, isso é muito importante para as famílias, porque você vai ter as crianças dessa família dentro do carro com você, né? Indo para vários lugares, tá certo? Outra exigência é a experiência com crianças. Então, para fazer parte do programa, você precisa ter pelo menos 200 horas de experiência comprovada com criança. O que significa isso? Que você pode trabalhar, por exemplo, como babá, cuidando de crianças, né, de amigos, de família, aqui no Brasil. E quando você entrar para o processo, essas famílias, né, os responsáveis pelas crianças, vão fazer cartas de recomendação para você colocar lá no seu application, tá certo? Então, você precisa dessas horas. Só com cuidado de criança, como babá, não, não exatamente. Se você é professora, por exemplo, eu tenho várias alunas que já dão aula, fizeram pedagogia, dão aulas no ensino infantil, no fundamental, cuidam, né, da criança ali no ambiente escolar. Então, isso também conta como horas de experiência. E aí é a responsável ali pela escola, uma diretora, uma coordenadora que vai fazer essa carta de recomendação para a au pair colocar lá no application, certo? Outra possibilidade é fazer trabalhos voluntários. De repente, na sua cidade, tem alguma instituição de crianças, né, de orfanatos, por exemplo. Na minha cidade, temos dois orfanatos aqui, um de meninas e outro de meninos. Então, você pode fazer um trabalho voluntário ali para cuidar dessas crianças. De repente, 1 hora na semana, 2 horas na semana, você pode escolher um dia para fazer esse trabalho e fazer esse combinado, né, com os responsáveis do lugar, que você vai fazer esse trabalho e você precisa depois de uma carta de recomendação. Então, você tem algumas coisas diferentes que você pode fazer para acumular essas horas, né, de experiência com crianças, tá certo? Então, de novo, ter de 18 a 26 anos, você precisa ter CNH e experiência com crianças. E agora a parte que eu acho mais importante de todas, que é o que vai estar presente desde o início do seu processo até depois do seu processo, depois do seu ano como au pair, que é o inglês. Dentro do au pair, é exigido que a candidata, né, a menina que vai ser au pair, tenha um inglês intermediário. Se você buscar, né, em alguns sites e tudo mais, você vai ver que eles exigem o inglês B1, que é uma nomenclatura, né, que se usa para representar aí esse nível de inglês, tá certo? O que isso significa? Significa que você precisa ter um inglês suficiente para você conseguir se virar no dia a dia com o cuidado das crianças, né? Se comunicar bem com as crianças, se comunicar bem com a host family, isso já estando no programa. Antes do embarque, né? Enquanto você está aqui no Brasil, você precisa ter esse inglês suficiente para passar nos testes da agência e também fazer as entrevistas com as famílias quando você fica online. Então, o inglês vai estar presente em todo o processo, né? Do começo ao fim. Embora o programa exija, assim, este nível de inglês, o que nós vemos na realidade, né, é que as meninas acabam embarcando com um nível de inglês inferior. Isso porque elas fazem os testes nas agências, e acabam passando, às vezes passam na média, ou aquele, né, empurradinho ali no teste de inglês e acaba passando. Depois acaba fazendo as entrevistas com as famílias, né? E acabam passando também, dá um match ali com a família. E aí, quando chega lá para o dia a dia, acaba passando um perrengue danado. Mas, então, qual é a minha briga, né? Qual é a minha luta com as meninas? É para que elas possam embarcar com o melhor inglês que elas puderem. Você que vai ser au pair, quanto mais você puder investir no seu inglês, mesmo antes de embarcar, mais sucesso você vai ter no programa, com mais tranquilidade, com mais confiança, com mais independência, você vai viver o seu intercâmbio, né? É nada pior aí do que você tentar se comunicar e ter que ficar procurando ali no Google, por exemplo, alguma palavra que você não saiba, né? E tentar falar por ali, se comunicar através disso.
É uma ferramenta, sim, ela é super útil, mas não dá para usar a todo momento, não é? Principalmente com as crianças. A criança não tem essa paciência. Talvez com o adulto, né? Logo que você chegue por lá, vai conversar com os seus hosts, né? Com o host dad, com o host mom, você pode até utilizar essas ferramentas de tradução. Eu sei de meninas que já fizeram isso. O adulto consegue até esperar, tem essa paciência, né, para, ok, vamos digitar e esperar traduzir, né, e fazer essa troca com a au pair. Mas as crianças não vão ter essa paciência, ok? Com a criança você precisa se comunicar, né? Você precisa falar e ela precisa sentir que ela está sendo entendida. Então, eu insisto muito, né, que as meninas invistam sim no inglês antes de embarcar. E esse investir é investir tempo realmente. Claro que existe o lado financeiro, mas é um investimento de tempo. É colocar o inglês na sua rotina. E não é assim, ah, ok, decidi fazer o au pair, vou dar entrada na agência e vou fazer inglês. Não, gente, não dá. Você precisa começar antes, ok? Hoje, com todos os recursos que nós temos, eu geralmente indico aí para as meninas, né, pelo menos um ano, para quem está começando o inglês, né, nunca estudou, ou estudou só um pouquinho e precisa realmente de bastante vocabulário, precisa expandir tudo isso, pelo menos um ano antes de dar entrada no processo. Porque dando entrada no processo, você já começa com os testes, ok? Você já começa a preencher a application. Então, o Au Pair não é um programa, uma viagem ali que você programa em pouco tempo. Você precisa se preparar com antecedência. E é muito importante que você tenha muito claro o seu foco, qual é o seu objetivo. Porque dentro desse ano, né, dentro desse processo, a gente pode se perder, a gente pode se distrair com outras coisas. Então, eu sempre digo isso para as meninas, gente, começa com antecedência. Se você já estudou o inglês antes e precisa melhorar, precisa aperfeiçoar seu inglês, você tem outras opções, né? Dá para começar um pouquinho depois, não tem problema. Mas não indico que você deixe para a última hora. Não deixe para a última hora, porque vai dar ruim. Vai dar ruim, ok? Se não for aqui no processo, vai ser na hora que você cair lá nos Estados Unidos, no vamos ver, tá bom? Eu vi meninas chegando com inglês horrível lá, né? A minha pergunta era, o que que você está fazendo aqui, né? Como que você chegou aqui, certo? Então, cuidado com a ansiedade, a pressa, né, de ir. Eu sei que é muito difícil controlar, eu sou uma pessoa muito ansiosa também, mas acalma, né? Acalma e vai fazendo as coisas no tempo certo. Então, meninas, não deixem o inglês para a última hora. Se a sua intenção é fazer o au pair, já comece assim, ontem. O melhor dia para começar a estudar inglês foi ontem. É como ontem já passou, você pode começar hoje, tá certo? Ok? Então, o inglês vai estar presente em todas as fases do seu processo. No pré, no durante e no pós. Claro, né? Que você vai com certeza melhorar demais o seu inglês durante o seu programa. E aí, quando voltar para o Brasil, se voltar, vai arrasar aí com o seu inglês, conseguindo melhores ofertas de empregos que você deseja, conseguindo melhores oportunidades por causa do seu idioma. Existem zilhões de histórias, né, que já ouvi, que já chegaram até mim por causa do inglês, ok? E claro que o au pair também está presente nisso. Muitas alunas, muitas amigas que também foram au pair, chegaram no Brasil e não tiveram nem que procurar emprego, na verdade, os empregos, né, as ofertas chegavam até elas, certo? Então, uma super oportunidade realmente, tá bom? E como eu comentei lá no início do vídeo, a questão das agências. Eu, particularmente, indico que as meninas que querem fazer o intercâmbio e façam o processo através de uma agência, em vez de fazerem sozinhas. Existe essa opção, para os Estados Unidos não, ok? Se você quiser ir para lá, tem que ser por agência mesmo, mas para outros países isso é possível. Por que eu indico tanto a agência? Porque é uma garantia.
é uma segurança que você tem, é um suporte que você vai ter, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, tá? A agência que te atender aqui no Brasil vai ter uma parceria, eles trabalham juntos com uma agência dos Estados Unidos. As duas agências mais comuns nos Estados Unidos são a Au Pair America e a Au Pair Care, ok? Então, o que elas fazem, né? Durante o processo aqui no Brasil, você está com uma agência daqui, eu fui com a Experimento, que tem essa parceria, né? Eles trabalham juntos com a Au Pair America. Então, quando você está aqui no Brasil, claro que o seu suporte vai ser todo por essa agência local, né? Daqui. Quando você chega nos Estados Unidos, aí essa responsabilidade passa para a agência de lá, ok? E aí o que acontece? Quando a au pair chega no país, principalmente agora depois da pandemia, isso voltou a acontecer, né? Tinha parado um tempinho, que é o momento de orientation, que é como se fosse um treinamento para as meninas, tá? Então, são 3 dias, né? Dependendo da agência que você vai, são 3 dias que você passa junto com outras au pairs. Isso é muito legal, porque você já começa a conhecer outras meninas que vão fazer o mesmo programa, estão na mesma situação ali que você, né? Então, você já começa a compartilhar e conhecer outras pessoas. Então, você tem esses dias de orientation e depois você vai para casa da família. Na região onde a sua host family mora, provavelmente tem uma counselor. Hoje, se chama de LCC, né? Mas é uma pessoa responsável pelas au pairs daquela região, tá? Então, se você tiver qualquer problema, às vezes acontece, né? Infelizmente, algum problema com a família, de repente alguma coisa que não estava nos combinados e você está tendo que fazer ou algum outro problema mais sério, talvez, mas é essa counselor que você deve procurar, é ela que vai te dar o suporte lá, tá? Então, é por isso que eu sempre indico que as meninas vão sim com uma agência, tá? Por causa desse suporte. Quando eu estava lá, foi em 2008, foi o ano em que estourou toda a crise, né? A crise imobiliária. Então, muitas famílias acabaram saindo do programa e eu tive colegas lá que perderam as famílias, né? Saíram do programa, então a menina também teve que sair da casa. E essa counselor foi quem acolheu as meninas na casa dela até acontecer um rematch, né? Até elas encontrarem outras famílias. Então, por isso que eu sempre indico, sim, a agência, tá certo? Muito bem, então voltando, o resuminho, né, do que você precisa para ser au pair. Ter de 18 a 26 anos, ter CNH e, se possível, alguma experiência já de direção, não é? Ter experiência com crianças, pelo menos 200 horas de experiência, e o inglês. E o seu inglês. Cuide com muito carinho, tá? Muito cuidado com a sua comunicação. É o que vai te salvar a vida. É o que vai te salvar a vida, tá certo? Eu vivi várias experiências dentro do au pair que se eu não tivesse o inglês, né? Quem assistiu meu primeiro vídeo, que eu conto sobre a minha história, sabe que eu já fazia inglês aqui antes, no Brasil, antes de viajar, já fazia uns 10 anos que eu estudava, já dava aula, então o inglês não foi um problema para mim durante o intercâmbio. E ainda bem, né, que eu tinha o inglês, porque eu vivi algumas experiências não muito agradáveis por lá, e que o inglês me ajudou demais. Em outros vídeos eu conto um pouquinho dos perrengues da vida de au pair. Combinado? Então, se você gostou do vídeo, lembra aqui de dar um like, já compartilha esse vídeo, esse canal com outras pessoas, com outras au pairs, que você sabe que vai fazer o programa, né? Vão fazer o intercâmbio, para que elas tenham todas essas informações e elas possam também já começar a cuidar com muito carinho do inglês pro programa. Combinado? Deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua dúvida e vamos conversando. Até o próximo vídeo.